Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui dentro da disciplina Alimentação e Hábitos Saudáveis. Na aula passada, nós mergulhamos nos fundamentos da alimentação saudável. Nós aprendemos sobre os diferentes grupos de alimentos, a importância dos macro e micronutrientes e como fazer escolhas melhores no nosso dia a dia. Vimos que comer bem não é complicado, mas exige conhecimento e principalmente consistência. Agora, vamos dar o próximo passo. Vamos falar sobre rotina e hábitos saudáveis. Aí na tela você já tem o título desta aula, que é Rotina e Hábitos Saudáveis, e o subtítulo já resume o que vamos explorar. Consciência que transforma. Porque o grande desafio não é saber o que é saudável, é fazer o que é saudável e todos os dias, de uma forma consistente. Quantas vezes você já começou uma alimentação saudável, uma dieta na segunda-feira e na quarta-feira você já tinha desistido? Quantas vezes prometeu a si próprio que ia começar a se exercitar, mas aí a rotina atrapalhou? Quantas vezes o estresse, a falta de tempo, a vontade de comer algo gostoso, diferente, falaram mais alto? Não se sinta mal. Isso acontece com todo mundo. Porque criar hábitos saudáveis não é só uma questão de informação, é uma questão de estratégia. Nosso cérebro, ele é programado para buscar recompensas imediatas e economizar energia. Mudar comportamentos exige esforços, mas pode se tornar algo automático com o tempo. Nesse encontro, nós vamos então entender como os hábitos se formam, como a rotina pode ser uma aliada e não uma inimiga, e como podemos usar a ciência do comportamento a nosso favor. Vamos falar de planejamento alimentar, de como incluir a atividade física na rotina corrida do nosso dia a dia. Também vamos falar da importância do sono e de como lidar com os gatilhos emocionais que muitas vezes nos levam a escolhas ruins. E principalmente, vamos ver que não precisa ser perfeito. Essa rotina ela não precisa ser perfeita, precisa ser consistente. Para você, profissional, esses conhecimentos são essenciais. Porque veja, o trabalho já consome boa parte do seu tempo e da sua energia. Se a sua alimentação, se os seus hábitos não estiverem alinhados, a conta vem depois. Vem a conta na forma da fadiga, do estresse, do ganho de peso e de enfermidades. Mas, com estratégia, é possível ter uma rotina saudável, mesmo com a agenda lotada. Então, prepare-se aí para o encontro com dicas que você pode e deve aplicar ainda hoje. Mas antes de entrarmos nas estratégias, eu quero deixar claro o que você será capaz de fazer ao final aqui do nosso encontro, porque mudar hábitos não é sobre força de vontade, é sobre planejamento e constância. O primeiro objetivo, então, aqui no encontro, é compreender a importância da rotina para a manutenção de hábitos saudáveis. Nós vamos entender como o nosso cérebro funciona, porque a rotina facilita a criação de hábitos e como
podemos usar isso a nosso favor. Não se trata de rigidez, mas de criar estruturas que facilitam as escolhas saudáveis. O segundo objetivo é planejar a alimentação regular e lanches saudáveis. Uma das principais armadilhas é justamente comer qualquer coisa porque não temos opções. Vamos ver como que um pequeno planejamento semanal pode garantir que você tenha opções saudáveis à mão quando a fome bater. O terceiro objetivo é incluir atividade física na rotina do nosso dia a dia tão corrido. Você não precisa de horas na academia. Pequenos períodos de movimento inseridos ao longo do dia já trazem benefícios enormes. Vamos ver como fazer isso sem complicação. E o quarto objetivo é identificar gatilhos emocionais e desenvolver estratégias. Muitas vezes, comemos não por fome, não porque estamos com fome. Comemos, muitas vezes, por estresse, ansiedade, tédio. Então, reconhecer esses gatilhos é o primeiro passo para lidar com eles de forma diferente. E o quinto objetivo é criar novos hábitos de forma sustentável. Não vamos falar de mudanças radicais que duram uma semana, ok? Vamos falar de pequenas mudanças consistentes que se mantêm ao longo do tempo. Esses 5 objetivos vão te dar um roteiro para transformar sua rotina passo a passo. Fique comigo até o final e faça aí as suas anotações. Vamos começar então entendendo o que são hábitos saudáveis. A definição é simples. Hábitos saudáveis são comportamentos que praticamos regularmente e que promovem a nossa saúde e o nosso bem-estar. Vou te passar exemplos práticos de hábitos saudáveis. Primeiro, um hábito saudável importante a se criar é justamente buscar uma alimentação equilibrada. Não é perfeição, é consistência. Isso inclui comer frutas, verduras, proteínas, carboidratos integrais, isso na maioria das refeições. Outro hábito, atividade física regular. Não é correr uma maratona, é se movimentar, é caminhar, subir escadas, se alongar. Outro elemento importante nessa questão de hábitos saudáveis é o sono adequado. Recomenda-se de 7 a 9 horas por noite com horário regular. E não podemos esquecer ainda da hidratação, que é beber bastante água ao longo do dia. E também, dentro de hábitos saudáveis, é importante o controle do estresse. Respirar, fazer pausas, ter momentos de lazer. Agora, quais os benefícios desses hábitos saudáveis? Os benefícios são enormes. Primeiro, prevenção de doenças, muitas doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, têm forte relação com hábitos de vida. Outro benefício, disposição. Você acorda com energia e mantém essa energia, mantém pique ao longo do dia. Outro ponto importante, outro benefício incrível, produtividade. Veja, um corpo saudável sustenta uma mente focada. Uma mente focada, ela produz mais. E, óbvio, dentre os benefícios de hábitos saudáveis, entra a qualidade de vida, mais disposição para estar com a família, com as pessoas que você gosta, para fazer, praticar aí os seus hobbies, para o lazer. O segredo é que hábitos não são sobre esforço hercúleo de uma vez só. Não é se matar, para ter esses hábitos saudáveis. Na realidade,
O segredo está nas pequenas ações repetidas diariamente, que se somam ao longo do tempo. Beber um copo d'água a mais no dia, subir as escadas ao invés de usar o elevador, comer uma fruta no lanche, pode até parecer pouco, mas esses hábitos acumulados, você pode ter certeza, fazem toda a diferença. Agora, vamos falar um pouco, já que estamos falando de hábitos, vamos falar sobre por que a rotina é tão importante para a criação de hábitos saudáveis. Não é sobre ser chato para a criação de hábitos saudáveis, não é sobre ser alguém engessado, é sobre aproveitar como o nosso cérebro funciona. Veja, nosso cérebro é um órgão que busca economizar energia. Você sabia disso? O cérebro, ele busca economizar energia. Quando você repete um comportamento várias vezes em um contexto semelhante, ele vai se tornando automático. Você não precisa pensar, não precisa usar força de vontade, simplesmente acontece. Por exemplo, você escova os dentes todos os dias sem pensar. Isso já é um hábito no seu dia a dia. Você, outro exemplo, você pega o caminho de casa para o trabalho sem pensar. Isso é um hábito. Quando conseguimos transformar comportamentos saudáveis em hábitos, eles deixam de exigir da nossa parte esforços. E sabe qual os benefícios, ou melhor, quais os benefícios de uma rotina saudável? Primeiro, quando você cria uma rotina, você é, é, vai precisar de menos esforço de força de vontade. Olha o benefício de se formar uma rotina. Você acaba tendo menos esforço de força de vontade. Força de vontade é um recurso limitado. Se você gasta toda a sua força de vontade para decidir a cada dia se vai fazer exercício ou não, é mais provável que você fale. Agora, se você tem um horário fixo todo santo dia, isso acaba ficando automático. Um outro benefício da rotina é que você ganha uma maior consistência. Quando você repete no mesmo horário, no mesmo local, a consistência ela aumenta. E aí, eu quero te propor alguns exercícios práticos para você ir estruturando uma rotina saudável. Vamos lá, exercícios práticos. Tenha horários fixos para as refeições. Então, café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, lanche às 16 horas. Esses horários fixos, você tendo horário fixo para as refeições, ajuda o corpo a regular a fome e a saciedade. Um outro elemento importante, agendar a atividade física. Isso também é importante para se criar uma rotina saudável. Agendar a atividade física é importante. Por quê? Quando você agenda a sua atividade física, então, por exemplo, às 18 horas vou fazer as minhas caminhadas, às 6 da manhã vou à academia. Então, agendar a atividade física como um compromisso inegociável, sempre no mesmo horário, facilita a adesão ao hábito da atividade física. Um outro elemento, né, um outro movimento importante é você também definir um horário fixo para dormir, porque isso ajuda a regular o ciclo do sono e melhora a qualidade do sono. Veja, a rotina não é sua inimiga.
Pelo contrário, a rotina ela é sua aliada. Ela transforma o que é bom em automático, liberando sua energia mental para outras coisas. Agora, um dos maiores desafios quando a gente fala em rotina se conecta muito à alimentação saudável na rotina diária. Aliás, um dos maiores desafios para manter uma alimentação saudável, um dos maiores desafios é a falta de planejamento. Quando não temos opções saudáveis à mão, acabamos recorrendo ao que está fácil. E geralmente recorremos a alimentos ultraprocessados, alimentos esses que devemos evitar. Agora, como podemos planejar a nossa rotina de uma alimentação saudável? Vamos ver como planejar. Primeiro ponto, refeições regulares. Refeições regulares, ao planejamento. Ter horários fixos para café da manhã, almoço, jantar e pequenos lanches entre as refeições, ok? Isso ajuda a manter a energia estável e evita picos de fome que levam a escolhas ruins. Então, pular o café da manhã, por exemplo, pode levar a uma fome descontrolada no almoço, fazendo você comer mais e pior. Outro ponto importante quando se fala em planejamento alimentar é prepare lanches saudáveis. Deixe frutas, castanhas, iogurtes naturais sempre à mão. No trabalho, tenha uma gaveta com opções saudáveis. Quando a fome bater entre as refeições, você tem uma escolha boa, uma escolha saudável ao seu alcance, ao invés de recorrer ao biscoito recheado ou aquele salgadinho da máquina. Um outro elemento do planejamento alimentar é evite pular refeições. Pular refeições parece uma forma enganosa, parece uma forma de economizar calorias, mas na maioria das vezes leva ao efeito oposto. Você chega à próxima refeição, que você pulou a anterior, você chega à próxima refeição com tanta fome que come muito mais do que comeria normalmente. Além disso, a falta de energia pode prejudicar a sua concentração e a sua produtividade. Por isso que não é adequado evitar, né? Por isso que não é adequado, aliás, pular a refeição, ok? Outro elemento, já que estamos falando em planejamento, cuidado com jejuns não orientados. Jejum intermitente, ficar horas e horas sem comer, acabou virando moda, mas não funciona para todos. Pode ser útil para algumas pessoas, mas em outras pessoas, pode causar hipoglicemia, irritabilidade, compulsão alimentar. Se você tem interesse em fazer aí um jejum prolongado, procure orientação profissional. Não faça jejuns longos, não fique longos períodos sem se alimentar, sem acompanhamento. Veja, o planejamento não precisa ser complicado. Um pouco de organização no domingo, para deixar as frutas lavadas e lanches prontos, já faz uma diferença enorme durante toda a sua semana. Um outro pilar fundamental da rotina saudável é o movimento. É o movimento. Veja, o sedentarismo é um dos maiores problemas de saúde da atualidade. E o sedentarismo está fortemente associado ao trabalho moderno, que nos prende em cadeiras. Mas você não precisa de horas na academia para combater o sedentarismo, para combater aí a inércia, ok?
Então, inclua movimento no seu dia a dia. Falando em incluir, inclua também pequenas sessões. Quando a gente fala em se movimentar, é interessante começar com pequenas sessões. Sessões curtas, de 10 a 15 minutos de caminhada, alongamento ou exercícios simples já trazem benefícios. Você pode fazer uma caminhada, por exemplo, no horário do almoço, ou 10 minutos de alongamento quando você acorda, ou uma série rápida de agachamentos e flexões. O importante é começar. Aproveite também os deslocamentos. Suba escadas ao invés de ir pelo elevador. Quem vai de carro, né, estacione um pouco mais longe ali da porta, né, de entrada, estacione um pouco mais longe e caminhe até a entrada. Se possível, vá de bicicleta ao trabalho. Essas pequenas escolhas somam um movimento ao longo do dia. Escolha, um outro elemento importante, escolha atividades prazerosas. Se você odeia academia, não vai se obrigar a ir, porque a chance de você deixar a academia é muito grande. Existem pessoas que eu conheço que acreditam que só porque pagou a mensalidade da academia, na mente de algumas pessoas parece que já que eu paguei, estou fazendo academia. Não funciona assim, ok? Então, se você não gosta de academia, busque uma outra atividade mais prazerosa para você, né? Escolha algo que você gosta. Pode ser uma dança, uma caminhada ao ar livre, natação, ciclismo, porque quando a atividade, entenda isso, quando a atividade é prazerosa, a adesão é muito maior. A chance de você realmente realizar aquela atividade é maior. E use lembretes. Use lembretes. O trabalho, como eu disse, ele nos prende à cadeira. A gente fica preso aí, né? A cadeira, na frente do computador o dia todo. Então, coloque um alarme no seu celular para tocar a cada hora, lembrando você de levantar um pouquinho, dar uma leve caminhada, alongar, dar uma voltinha. Você pode ter certeza que o teu corpo vai agradecer. E aqui vai uma informação, aqui vai um dado que eu quero compartilhar contigo, que é o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, OMS, Organização Mundial da Saúde, inclusive, fica aqui uma dica também. Dá um Google, pesquisa aí, né, sobre a Organização Mundial de Saúde. Tem vários artigos, né, um conteúdo muito bacana que se conecta a hábitos saudáveis. Mas, compartilhando o dado, a Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos de atividade moderada por semana. Isso vai dar cerca de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Mas se você não consegue 30 minutos contínuos, pode dividir 10 minutos de manhã, 10 minutos no almoço, 10 minutos à tarde. Todo movimento já conta, ok? E agora, quero trazer para você dois fatores, olha isso, muitas vezes negligenciados quando falamos de hábitos saudáveis. Quais são esses dois fatores negligenciados? São o sono e os gatilhos emocionais. Eles podem sabotar os melhores planejamentos. Veja, sono inadequado, dormir mal ou pouco, não afeta apenas a disposição. Ele mexe com hormônios que regulam a fome. Aumenta a grelina, que é um hormônio que dá fome, e diminui a leptina, que é o hormônio que dá saciedade.
Resultado: você sente mais fome e tem mais dificuldade de se sentir satisfeito. Além disso, cansaço reduz sua capacidade de tomar boas decisões, tornando mais provável que você escolha alimentos ultraprocessados, que nós já sabemos, alimentos esses que devem ser evitados ao máximo. Então, priorizar o sono é essencial para o controle alimentar. Um outro elemento negligenciado, mas que a gente precisa se atentar, que são os gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais. Muitas vezes comemos não por fome, mas por emoção. Estresse, ansiedade, tédio, tristeza, todos, né, podem levar a comportamentos alimentares compulsivos. Então, veja, aquela vontade de comer chocolate quando você está ansioso ou ansiosa não é fome. É uma tentativa do cérebro de obter prazer imediato para aliviar o desconforto. E aqui vão algumas estratégias, né? Algumas estratégias interessantes para você. Primeiro, identifique os seus gatilhos. Quando você sente vontade de comer algo específico, então veja, quando você sentir aquela vontade de comer algo específico, nossa, estou morrendo de vontade de comer um sorvete, estou morrendo de vontade de comer uma barra de chocolate. Pergunte-se, estou com fome física ou emocional? Você já parou para pensar nisso? Você já fez esse tipo de questionamento para você mesmo? Então, toda vez que você tiver a vontade de comer algo muito específico, estou morrendo de vontade de comer um pacotão, uma bacia de pipoca. Pergunte-se, estou com fome física ou emocional? Se for emocional, respire fundo, espere uns 10 minutinhos, porque muitas vezes a vontade passa. Uma outra estratégia: substitua alguns elementos por alternativas saudáveis. Ao invés de comer algo quando estiver estressado, experimente tomar um copo de água, dar uma caminhada de 5 minutinhos, fazer alguns alongamentos, ouvir uma música. Encontre outras formas de lidar com a sua emoção. É como se você substituísse aí o gatilho. E detalhe, cuide do estresse. Sono inadequado, atividade física, momentos de, aliás, sono adequado. Estou falando de cuidar do estresse. Então, sono adequado, atividade física, momentos de lazer, meditação, tudo ajuda a reduzir o estresse e, com isso, a frequência também, vem a redução também da frequência dos gatilhos emocionais. Lidar com os gatilhos emocionais é um processo. É um processo. Não cobre de você mesmo a perfeição. O importante é começar a observar e encontrar pequenas alternativas, ok? Chegando então agora à reta final aqui do nosso encontro, nós aprendemos que hábitos saudáveis são comportamentos regulares que vão promover saúde e que a rotina é uma aliada poderosa. Por quê? Transforma ações automáticas, economizando força de vontade. Um detalhe: eu sei que você é uma pessoa inteligente, você quer ter uma qualidade de vida maior, você quer mais disposição, energia, você quer ser uma pessoa saudável. Todo mundo quer. Ninguém quer uma enfermidade. Ninguém quer estar estressado. Ninguém quer ficar comendo de forma compulsiva, tendo aí problemas, complicações de saúde no futuro. Ninguém quer. Então entenda que muitas vezes, quando a gente busca um movimento de ter hábitos saudáveis, de ter uma rotina mais saudável, a gente vai deslizar. Às vezes, você fala para você mesmo a seguinte questão: segunda-feira
né? Ou melhor, hoje eu vou começar a criar, olha só como eu estou colocando, vou começar a criar hábitos saudáveis e para isso eu vou começar a estruturar uma rotina. Você começa muitas vezes com empolgação. Por quê? Você viu, são inúmeros os benefícios de hábitos e de rotina saudável. Mas, no meio da jornada, alguma coisa pode dar errado. Vai ter um dia, às vezes, que você vai falhar ou vai pisar na bola. Não tem problema, ok? Recomece no outro dia. Recomece na próxima hora. Muita gente se auto-sabota. A pessoa, ela fala, né? Eu até digo que segunda-feira, para muitas pessoas, é o Dia Internacional da Dieta. Todo mundo que pensa em fazer uma dieta ou pensa em iniciar uma vida mais saudável, elegeu aí, algumas pessoas elegeram a segunda-feira como o dia de startar aí uma rotina saudável. Legal. Segunda você está empolgado, terça vai de boa, quarta-feira acontece alguma coisa, sei lá, um imprevisto, ou supondo, na empresa que você trabalha, o pessoal faz ali uma festinha com salgadinho, com bolo e tal, e você acaba comendo aquilo. O que muitas pessoas pensam? Puxa vida, estava tudo certo, caramba. Segunda, terça, quarta eu pisei na bola. Ah, na próxima segunda eu começo. Opa, parou, parou. Ah, eu fiz algo ruim fora, né, no hábito saudável. Agora, ao meio-dia, na hora do almoço, no meu lanche, eu vou retomar os meus hábitos saudáveis. A minha janta vai ser uma alimentação saudável. Eu não posso, né, deixar o meu cérebro, às vezes, me levar para um caminho de autossabotagem, ok? Então, fica aí mais uma dica para você. Nós também observamos, nesse nosso encontro, como planejar a nossa alimentação. Refeições regulares, lanches saudáveis próximos, né? Lanches saudáveis à mão, evitar pular refeições, ter muito cuidado com jejuns, longos períodos sem se alimentar, sem orientação. Entendemos também nesse nosso encontro como incluir movimento na nossa rotina. Olha como eu coloco. Incluir movimento. Eu não estou dizendo incluir academia, eu não estou dizendo, né, incluir natação. Não. Nós entendemos como incluir movimento no nosso dia a dia, com pequenas sessões de 10 a 15 minutos, aproveitar aí as nossas idas e vindas, os nossos deslocamentos, escolher atividades prazerosas, usar lembretes para se levantar ali na nossa jornada de trabalho, dar aquela levantadinha, uma caminhadinha leve, um alongamento. Nesse encontro também refletimos sobre a importância do sono adequado e como ele influencia diretamente a fome e as escolhas alimentares. E conhecemos também, aqui nesse nosso encontro, os gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais aí, que são vilões, muitas vezes negligenciados, e esses gatilhos emocionais fazem com que a gente, sem perceber, né, acabe tendo uma compulsão por um determinado alimento, acabe fazendo uma escolha errada. Você lembra que eu falei dos gatilhos emocionais, tais como estresse, ansiedade, tédio, mas depois você revisita esse assunto, que é importante. Nós vimos também as estratégias para lidar com esses gatilhos emocionais.
E até interessante, quando eu falo em gatilhos emocionais, eu lembro da cena de alguns filmes. Você já deve ter, talvez, também visto cenas em filme, cenas do tipo, a pessoa ela tá triste por alguma coisa, sei lá, brigou com a namorada, com o namorado, tá um pouco triste. Nos filmes, o pessoal normalmente pega aquele pote gigantesco de sorvete, de pipoca, pega, né, aquela barra gigantesca de chocolate para afogar as mágoas, para afogar a tristeza. Essa cena é uma cena que é até interessante a gente trazer à tona, porque faz com que a gente reflita sobre os gatilhos emocionais no nosso dia a dia. E não se esqueça daquela pergunta, que é uma estratégia para combater os gatilhos ruins, daquela pergunta: a minha fome, eu estou com fome, física ou emocional? Opa, pera lá, me deu uma vontade louca, inesperada, de comer tal alimento. Deixa eu tomar 2 copos de água, esperar 10 minutinhos. Vamos ver se vai passar isso daí. Normalmente passa, ok? Bom, agora eu quero fazer uma pergunta, deixar uma pergunta para você refletir, ok? Que hábito, ó, uma perguntinha, que hábito você vai começar a praticar hoje, agora, para transformar a sua rotina? O que eu disse há pouco, que é importante para se criar hábitos, para se criar uma rotina, a gente começar aos poucos e ter consistência, ok? Igor, eu tenho alguns hábitos que eu quero mudar, mas semana que vem eu começo. Não, semana que vem por quê? Por quê? Será que não é uma autossabotagem? Eu não sei que horas você está assistindo esse nosso encontro, mas você já pode começar um hábito que vai transformar aí a sua rotina no próximo instante, ao término aqui do nosso encontro. Veja, quando eu pergunto a você que hábito você vai começar a praticar hoje, agora, para transformar a sua rotina, eu quero que você pense pequeno. Pense pequeno. Como assim pensar pequeno? Pense pequeno. Que hábito eu vou começar agora para transformar minha rotina? Talvez seja acordar 10 minutinhos mais cedo para um alongamento. Talvez seja preparar frutas para você se alimentar na semana. Talvez seja colocar um alarme do seu celular. Você pode fazer isso. Ó, estamos chegando na reta final. Você pode fazer isso daqui a pouquinho. Colocar aí um alarme para que de hora em hora você seja lembrado de levantar, fazer um alongamento. Talvez esse hábito seja, esse pequeno hábito, talvez seja definir para hoje um horário fixo para dormir. O corpo vai se habituando. Isso é saudável. Talvez seja mudança de hábito, talvez seja que quando você, ao sentir ansiedade, que você faça uma respiração profunda antes de sair comendo algo por impulso. Entenda, não, presta atenção, que a gente às vezes fica adiando as coisas, depois eu faço, quando der eu faço, eu sempre falo, quando der, não tem no calendário. Então, entenda que não precisa mudar tudo de uma vez. Tem gente que acha o seguinte: se não for para eu mudar tudo, eu já nem começo. Aqui em casa, olhei ali
no armário, na geladeira, só tem alimento ultraprocessado. Ah, então por conta disso eu não vou começar a me movimentar. Não, não pense dessa forma. Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um hábito. Pratique esse hábito por uma semana. Depois, acrescente um outro hábito. A consistência, a consistência, quando a gente vai criar um hábito saudável, ela é mais importante do que a intensidade. Porque é a consistência, um pouquinho por dia, que transforma. É uma gotinha por vez. É um movimento, às vezes, a cada hora, que vai fazer com que você vá construindo aí hábitos saudáveis. É o que eu falo. O teu corpo, a tua mente, porque veja, hábitos saudáveis, alimentação saudável, vai deixar a sua mente também mais saudável. Isso é o teu maior patrimônio. Ah, talvez você pense, mas Igor, o que isso tem a ver com o meu trabalho? Tudo. Porque nós ficamos boa parte do nosso tempo conectado ao trabalho. A nossa caminhada do viver, passamos grande parte trabalhando. Então, quando você é uma pessoa com hábitos, ou busca ser uma pessoa com hábitos saudáveis, até o teu lado profissional acaba sendo beneficiado, porque você vai performar melhor, vai produzir mais e vai ter mais qualidade de vida. Veja, comece hoje, porque o seu futuro agradece. Ó, não se esqueça de fazer o download dos materiais que são disponibilizados para você. Tem bastante conteúdo complementar, conteúdo que vai aprofundar aquilo que a gente vê aqui nos nossos encontros. Não se esqueça de fazer aí as atividades propostas e a gente se vê numa próxima ocasião. Se cuida, fique bem. Professor Igor Assis por aqui, que alegria.